Minato Namikaze, o relâmpago amarelo de Konoha e o pai do nosso querido protagonista Naruto. Chega mais porque eu vou te contar toda a história do lendário quarto Hokage. Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar da história de um dos personagens mais amados e mais importantes para o mundo de Naruto. Ele foi o cara que selou metade do Nove Caudas no Naruto, foi o cara que impediu o Homem Mascarado de destruir a Vila da Folha e também é um dos personagens mais queridos de toda a obra. Portanto, fica comigo até o fim desse vídeo porque eu vou te contar toda a história dessa lenda e você vai curtir demais. Então já deixa seu like para mais vídeos como esse, se inscreve, ativa o sininho e comente quais personagens você quer ver aqui. As redes sociais do canal estão todas na descrição também e agora sim vamos ver a história do Minato Namikaze. A história de Minato Namikaze começa quando ele era apenas uma criança. Isso porque nunca se teve muitas informações sobre os pais dele, apenas que ele era de um dos clãs mais queridos da Vila da Folha, que era o clã Namikaze. Então, próximo dos 9 anos de idade, Minato se alistou na Academia Ninja e foi lá que ele conheceu sua colega e futura esposa Kushina Uzumaki. E antes da gente continuar, é legal a gente voltar um pouco e falar sobre a Kushina para vocês terem uma leve noção. Depois da luta do Hashirama contra o Madara, um receptáculo foi escolhido para guardar e selar a raposa de 9 caudas. E esse receptáculo foi a esposa do primeiro Hokage, Mito Uzumaki. Só que quando a Mito Uzumaki já estava bem velha, ela estava prestes a morrer, foi chamada uma menininha de cabelos vermelhos que era do país do Redemoinho. E essa menina foi parar na Vila da Folha, e sim, você sabe que eu estou falando de Kushina, então ela foi escolhida para ser o novo receptáculo da 9 caudas. Isso porque ela era também uma Uzumaki, e todos os Uzumakis, como vocês devem saber, têm uma grande reserva de chakra. Mas voltando ao Minato, quando a Kushina entrou na sala, na boa, já ficou bem claro que ele gostava dela. Isso porque ela via ele como um moleque fracote, um cara esquisito, mas mesmo assim, quando ela sofria bullying lá para os meninos, que eles chamavam ela de tomate, o Minato se sentia muito desconfortável e, na boa, sempre ficou bem claro que ele gostou muito da Kushina desde o primeiro olhar e gostou do cabelo dela, enfim. E só para deixar algo bem claro sobre o Minato desde que ele era criança, o maior sonho dele era se tornar um grande Hokage e ser reconhecido por todos de Konoha. Bom, caso vocês não saibam, essa era uma época de muitas brigas, muitas guerras entre países e nações e, como vocês devem saber, quanto mais fortes os ninjas ou o ninja de uma nação, de uma vila, mais forte essa nação fica militarmente. E dentro da Vila da Folha nasceu assim um cara que, de acordo com palavras do Jiraiya, nascia tipo um cara especial desse a cada geração. E sim, você sabe que eu estou falando de Minato Namikaze. Ele era um dos ninjas que estava destinado a ser o mais habilidoso de todos os tempos. De tão habilidoso, de tão especial que era o Minato, com apenas 10 anos de idade ele se formou na Academia Ninja. E foi bem nessa época que a Kushina foi sequestrada por ninjas da Vila da Nuvem, do país do Relâmpago. Isso porque esses ninjas queriam usar a raposa de 9 caudas que estava dentro dela. E na boa, esses ninjas que sequestraram ela, nem os ninjas mais tops da Vila da Folha conseguiram pegar eles. Isso porque esses ninjas eram todos nível Jounin da Vila da Nuvem. Só que aí é que surge o grande herói da história, Minato aparece porque ele seguiu todos os rastros de cabelo que a Kushina tinha deixado no chão, então ele salvou a sua futura esposa. Então é nessa parte da história que a Kushina ela quase desmaiou, mas o Minato salvou ela em um pulo dele, né, em uma cena super bonita. Ele falou que ele se declarou para ela praticamente. Falou que rastreou ela porque ele acha o cabelo dela muito bonito, ele acha ela uma menina super forte, tanto em espírito quanto no corpo, e ele também não queria perder ela, porque mesmo ela vindo de fora, né, do país do Redemoinho, agora ela era uma de nós, ou seja, era uma das participantes da Vila da Folha. Então eles acabam, aliás, a Kushina acaba se apaixonando a partir daquele momento pelo Minato. Na boa, cara, que cena linda.
Depois disso, Minato ganhou muito reconhecimento na Vila da Folha pelo que ele tinha feito. Ele acabou sendo chamado por uma pessoa e esse cara foi o cara que treinou ele durante muitos anos. E você sabe muito bem que eu estou falando do Sannin lendário Jiraiya. Jiraiya se tornou o sensei do Minato e eles acabaram ficando muito próximos. O Jiraiya via algo muito especial no Minato e até chegou a acreditar que ele era a criança da profecia. Então ele ensinou para o Minato técnicas como as técnicas de invocação, né, o pacto lá com o Monte Myobuku. Também ensinou para ele o modo sábio e também o Minato, depois de muito treino, ele desenvolveu uma técnica que você sabe muito bem, que é o Rasengan. Depois disso ele também aprendeu o Hiraishin, né, que é a técnica do segundo Hokage, em que você coloca um selo em alguém e você consegue se teletransportar. Enfim, o Minato estava ficando cada vez mais poderoso. E cara, para vocês terem uma noção do quão forte, do quão temido o Minato ficou, durante a Terceira Guerra Ninja, uns ninjas lá da Vila da Pedra acabaram recebendo uma ordem, digamos assim, né, uma permissão, que era: se você ver o relâmpago dourado de Konoha, se você ver um cara loiro, você tem a permissão de fugir. É sério, foi bem isso mesmo. Se você visse o Minato no campo de batalha, você poderia correr, porque aquele cara poderia dizimar o seu exército em um piscar de olhos. Na boa, cara, o cara é muito foda. Depois disso, o Minato acabou sendo chamado para se tornar um sensei também. E ele acabou pegando o time de genins Rin, Kakashi e Obito Uchiha. Durante uma missão do time Minato, acabou acontecendo uma tragédia. Isso porque a Rin foi capturada por alguns ninjas lá de outra nação, e no meio disso o Kakashi e o Obito foram salvar ela. Mas quem saiu de lá foi apenas o Kakashi e a Rin. Isso porque o ninja lá usou um jutsu que acabou derrubando um monte de pedras e escombros em cima do Obito. Então, em uma cena muito emocionante, o Obito supostamente morreu. E também quando ele morreu, ele deu o seu presente, né, pro Kakashi por ele ter se tornado um Jonin. E você sabe muito bem que ele deu o seu Sharingan pro olho que o Kakashi tinha perdido. É legal citar duas coisas também sobre o Minato. Ele desenvolveu uma técnica chamada Ninja Deus do Trovão Voador, que é uma das técnicas mais poderosas e a técnica que foi responsável pelo Minato dizimar 1000 ninjas durante a Terceira Guerra. Depois disso, o Minato acabou encontrando também o futuro Raikage Ai e o seu irmão Killer Bee. E na maior velocidade de todas do Ai, ele mesmo assim não conseguiu atingir o Minato. E ele ficou super surpreendido, né? Porque o Minato era muito mais rápido que ele e se teletransportou para desviar do golpe. Então, pouco antes do Minato atingir os 24 anos de idade, ele acabou sendo escolhido para pegar o posto de quarto Hokage. E quando ele se torna quarto Hokage, ele acaba escolhendo o Kakashi, né, o seu único aluno restante, para se tornar o seu ajudante. Então ele coloca o Kakashi lá na Anbu. Isso também porque era para o Kakashi conseguir experiência, né, óbvio, mas também era para ele ajudar ele a superar, né, a morte da Rin, porque foi ele mesmo quem matou ela. Pouco depois de se tornar Hokage também, Minato recebeu uma das notícias, se não a notícia mais feliz da sua vida, em que ele ia ser pai. Sim, a Kushina estava grávida e o casal ficou super feliz. Bom, pouco depois disso, durante a gravidez da Kushina, o Jiraiya foi lá na casa do Minato visitar ele, né, dar os parabéns. Então ele acabou dando de presente para o Minato o primeiro livro que o Jiraiya tinha lançado em toda a história. E esse livro contava a história de um protagonista que ele tinha uma determinação muito forte em não desistir. Gostando da personalidade desse protagonista, o Minato acaba escolhendo o nome desse protagonista para colocar no seu filho. E é aí que vem o nome Naruto. Porém, havia algo que eles deviam tomar muito cuidado. Isso é porque quando uma Jinchuriki fica grávida, um dos maiores riscos que tem é durante o parto, porque durante o parto ela sente muita dor, portanto o selo da besta, né, da Biju, acaba enfraquecendo muito. Então eles teriam que tomar muito cuidado durante o parto da Kushina. Bom, como o quarto Hokage estava sem missões, digamos assim, para dar para o Kakashi e também para ajudar o Kakashi, ele deu para o Kakashi uma missão muito especial, que aliás foi ideia do terceiro Hokage. Então ele mandou o Kakashi proteger a Kushina durante toda a gravidez dela. Só que um grande erro do Minato foi dar uma folga para o Kakashi bem no dia do parto. Chegou no dia do parto, o Minato, na verdade, ele colocou a Kushina em um lugar isolado, né, da Vila da Folha. Então, a esposa do terceiro Hokage e o Minato iriam ajudar no parto.
O trabalho do Minato durante o parto seria segurar o selo da raposa. E é aqui que as coisas começam a dar errado, porque algo muito ruim aconteceu. O homem mascarado autonomeava-se Madara, então ele invadiu o lugar porque ele derrotou todos os Zambus que estavam lá fora de guarda. E quando ele entra no lugar, é exatamente no momento em que o Naruto nasce. E ele pega a criança, o recém-nascido, e ameaça ele de morte. Então, depois que ele pegou o Naruto e começou a ameaçar o Minato conseguiu se teletransportar para salvar o seu filho, porque o homem mascarado jogou ele pro alto. E depois disso também o Minato acabou abaixando a guarda em relação a Kushina. Claro que ele conseguiu salvar ela lá da ameaça do Homem Mascarado, mas enquanto ele salvava o Naruto, o Homem Mascarado teve tempo suficiente para pegar a Kushina e prender ela e se aproveitar do pós-parto, que ela estava enfraquecida, e assim extrair a raposa de 9 caudas porque o selo estava enfraquecido. E a partir daqui as coisas começaram a ir meio mal. Meio não, muito mal. Depois que a raposa de 9 caudas foi extraída da Kushina, o Homem Mascarado ele usou seu Sharingan para controlar a besta e destruir a Vila da Folha. Então Minato pegou a sua mulher, né, a sua esposa, e teletransportou ela para o lugar em que o Naruto estava para deixarem eles dois na cama descansando, enquanto Minato iria enfrentar o Homem Mascarado e a raposa de 9 caudas. Então Minato veste lá o manto, né, a roupa de quarto Hokage para ir para a batalha. E o Homem Mascarado, caso algumas pessoas aí que não terminaram a série estejam se perguntando, era Obito Uchiha, que a propósito não morreu lá soterrado pelos escombros, e sim ele foi salvo, né, pelo Madara, e depois de presenciar o Kakashi matando a Rin, ele se tornou um monstro literalmente, tanto que ele despertou o Mangekyo Sharingan. E por isso ele queria usar a raposa de 9 caudas que ele extraiu durante um momento de fraqueza da Kushina para destruir a Vila da Folha. E também matar o seu sensei Minato, porque ele não podia ficar no caminho, né? Porque, pô, o Minato é muito poderoso. É dito na obra de Naruto que aqueles que têm uma besta de cauda extraída do seu corpo, né? O Jinchuriki, que perde a sua besta, ele automaticamente morre. Mas também tem teorias, né, que explicam, e não só uma teoria, mas talvez até um fato, que mostra que a Kushina era a única que poderia ter sobrevivido a isso. Ou seja, ela acabou de parir, né, um neném, e ainda extraiu a besta de caudas dela e ela não morreu. Isso foi por conta que ela é uma Uzumaki. E os Uzumaki são conhecidos por sua grande resistência e também enorme reserva de chakra. Mas voltando, como eu falei antes, o Obito ele extraiu lá a raposa da Kushina e quando ele ia matar ela, o Minato se teletransportou no lugar, salvou sua esposa e colocou ela com o bebê. Depois que ele vestiu o manto de quarto Hokage, é aqui que vai começar a luta. Bom, então o Minato se teletransportou lá para o monumento dos Hokages, isso porque ele queria chamar a atenção da raposa de 9 caudas. Então ela lança um dos ataques mais poderosos de todo o universo Naruto, que é a Bijudama, a esfera das bestas de caudas. Então quando ela lança esse ataque, o Minato consegue criar um portal através do Hiraishin e transporta essa bomba, digamos assim, para outro lugar. Depois disso, Minato sente uma presença atrás dele, e quando ele vira para acertar essa pessoa, era o Obito e ele se desmaterializa, como vocês sabem que faz parte dos poderes dele. Então o Obito acaba desviando do ataque, e quando ele iria usar o Kamui para teletransportar o Minato, né, para outra dimensão e acabar com isso de uma vez, o Minato mais uma vez usa o Hiraishin, então ele estava sozinho agora com o Obito, né, o Homem Mascarado, enquanto todos os ninjas lá da Vila da Folha cuidavam da raposa de 9 caudas. E agora Minato vai partir pro mano a mano contra Obito Uchiha. Em uma das cenas mais épicas de todos os animes, o Minato consegue derrotar o Obito com aquele puta Rasengan. Depois que Obito recebeu esse Rasengan, ele ficou muito enfraquecido.
Então o Minato mais uma vez se teletransportou para colocando a mão, né, na barriga, no estômago do Obito e tirando o selo que prendia ele com a raposa de 9 caudas. Então agora que o Obito perdeu o controle da raposa e estava enfraquecido, ele foge daquele lugar. E agora o único problema do Minato era lidar com a raposa de 9 caudas atacando a Vila da Folha. Quando o Minato volta para a Vila da Folha, ele vê que a raposa está prestes a usar mais uma Bijudama. E é aí que Minato invoca um sapo gigante, o Gamabunta, em cima da raposa. Então ele usa esse tempo, né, que o Gamabunta estava conseguindo para ele, para teletransportar a raposa para outro lugar. E é aqui que Minato vai colocar o seu último plano em prática. Minato teletransporta para o lugar junto com a raposa Kushina, né, sua esposa, e o seu filho Naruto. Só que estava todo mundo muito enfraquecido, o Minato principalmente, o tanto de vezes que ele se teletransportou, mais do Rasengan, ele estava muito exausto. A Kushina também, né, porque ela tinha acabado de perder a sua besta, né, e também ela tinha acabado de parir um neném, então ela estava muito fraca, mas mesmo assim ela usou um poder dos Uzumaki, que são correntes que saem dela e prendem a raposa de 9 caudas para conseguir tempo para o Minato. Então o Minato invoca um demônio que foi usado para o terceiro Hokage lá na luta contra o Orochimaru, que é o Shikifuji, o demônio que sela almas, digamos assim. Então o plano do Minato era simplesmente selar metade da raposa nele mesmo, para ele morrer junto com a raposa, e a outra metade selar no seu filho Naruto. Bom, então quando a raposa de 9 caudas ela percebeu que iria ser selada novamente, ela perdeu o controle mais ainda e ficou furiosa. Então agora o alvo da raposa era o neném, ela queria matar o Naruto para não ser selada. Só que nisso, os dois pais dele, Kushina e Minato, se jogam na frente para segurar a garra da raposa, em uma das cenas mais emocionantes de todos os animes, na boa. Foi muito triste. Na boa, foi uma cena muito pesada, assim, emocionalmente, porque é aqui que a gente vê, né, o que levou o Naruto a ser isolado na infância, porque nos últimos momentos da Kushina e do Minato, que eles estavam lá perfurados pela garra da raposa, eles se despedem, né, do seu filho. E depois de uma grande hemorragia, né, porque, pô, eles foram perfurados, sangraram muito, eles acabam morrendo e agora o terceiro Hokage assumiu novamente o controle sobre a Vila da Folha. E é aqui onde acontece o fim da carreira do Minato. Ele morre em uma cena super triste e, tipo, ele depois volta, né, em Naruto Shippuden ele volta lá porque ele foi reencarnado pelo do Tensei. Mas é aqui que se finaliza a história dele porque é onde realmente acabou tudo pra ele. Na boa. Que personagem lendário, que figura espetacular, de verdade, um dos melhores personagens, um dos meus preferidos do universo de Naruto. O cara foi muito importante para várias coisas. Ele foi aluno de um dos principais personagens, que foi o Jiraiya, né, um Sennin lendário. Ele foi sensei de dois caras que foram super importantes para a obra, que foi o Obito Uchiha e o Kakashi. Na boa, cara, que personagem lendário. Fora que o filho dele se tornou o herói de todo mundo, né? Se tornou a criança da profecia do Monte Melbuco lá. E na boa, cara, além de tudo, além de ser um puta personagem poderoso, ter treinado personagens importantes, o filho dele ainda foi um herói. O Relâmpago Amarelo de Konoha, o quarto Hokage. Na boa, um cara assim que foi muito importante para todo o universo de Naruto. Que personagem histórico, que figura lendária. Se você gostou da história desse personagem incrível, deixa o seu like aqui, clique em gostei, porque assim eu trago mais histórias de personagens do universo de Naruto ou de outros animes. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeos semanalmente, você não vai se arrepender, é só conteúdo de qualidade. Confere as histórias de Naruto que eu já fiz aqui no canal, as redes sociais estão todas na descrição, lá você vai conferir vários posts legais com curiosidades, e eu espero vocês numa próxima. Valeu e fui!